E aí, pessoas, hoje eu tô aqui com a Renata Paula. Oi, gente. Bom, eu queria saber, na verdade, por que você parou de fazer filmagem? Que eu tenho que deixar pra vocês. Mentira, Felipe. Primeiro que eu já tô toda desatualizada, né, do mercado. Mas eu parei mesmo porque eu me encontrei no digital. Eu gostei muito desse lado meu, de trabalhar no digital, e ganhei a Lulu. A Luísa veio, assim, de forma totalmente inesperada. E aí, quando eu ganhei ela, minto, ainda estava grávida dela, eu falei com o Luiz, assim, e agora? 3 crianças, vai deixar, né? A gente vai deixar com alguém, a gente vai... O que a gente vai fazer? E aí, nós chegamos nesse ponto, de dar uma pausa. Só uma pausa para ela crescer. Só pausar. Só uma pausa. No começo. Mas aí, mas eu não quero voltar mais. E hoje, assim, o mercado mudou muito, né? Vocês são feras. Eu sou daquela época de registro mesmo. Eu tenho um registro mais atual do que o registro antigo, Sim. né? Mas eu não faço filme de casamento, que hoje eu acho que é a maior procura, né? Sim. Então, hoje, para eu voltar, eu teria que me atualizar toda, né? Até eu fiz curso de edição na UFMG, mas um curso totalmente diferente do mercado de hoje. Da época que fez também, a tecnologia evoluiu muito rápido, Muito. Né? Então, tem ferramentas que eu não conheço, tem equipamentos que eu não conheço. Então, eu teria que recomeçar de fato, sabe? De 2019 para cá, eu não me atualizei em mais nada, né? Final de 2019 eu trabalhei. Foi quando você decidiu. 2020 eu não... Pegou mais novos. Veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Mas tá, né? Hoje você tá só cumprindo. Tô cumprindo. Já até acabou? Hoje, não! Porque eu tive debutantes que desistiram dos 15 anos para fazer 18. Ah, tá. Aí vai ter que... E eu tive noivas também que não casaram nesse meio tempo, aí passou o contrato de casamento para aniversário infantil. Tive uma noiva que já teve um bebê nesse percurso, então eu tô cumprindo contratos para não devolver o dinheiro, né, da quebra do contrato. E a pessoa ficou com esse crédito. Legal. Mas eu não vejo a hora de acabar. Como é que desapaixona, né? Eu gosto muito do vídeo, sempre gostei muito dessa área de vídeo, sabe? Sempre me apaixonei muito em ver vídeo. E eu gosto de contar coisas por vídeo, é uma coisa assim muito engraçada. Eu já tive situações na minha vida que eu precisava contar uma coisa pra pessoa e não sabia como. E eu criei vídeo. Aí você fez vídeo. Então eu sempre gostei muito, eu tive um projeto com crianças e adolescentes. E esse projeto, ele chamava Estrela da Manhã. E eu fazia vídeo das crianças. E eu, assim, eu nem tinha celular, né? Tinha aquelas câmerazinhas, tipo TechPix mesmo. E eu sempre gostei muito disso. E aí veio a oportunidade de trabalhar para uma outra pessoa aqui da cidade, uma pessoa que me abriu as portas mesmo, e em 2011. Aí em 2012 ela me dispensou, porque não precisava mais de mim. Aí eu filmei para algumas outras pessoas sendo freelance, com aquelas filmadoras grandonas. Aí em 2013 eu comecei a trabalhar para mim. E aí fiquei 10 anos. Ah, tá. E aí você comprou uma filmadora? Então, eu comprei minha primeira filmadora de 12 vezes no Mercado Livre. Dividi e comecei só com infantil. A nossa vontade era fazer só evento infantil. Aí eu comecei a pesquisar aí fora, na época, o que tava usando. Porque aqui hoje a gente tem muita coisa para infantil, né? Mas na época que eu comecei, não tinha. Né? Não era moda nada disso do que a gente tem hoje. Essa coisa de mêsversário, Smash the Cake, não tinha. Porque isso é culpa do digital, né? Aí a gente tinha opções fora, por exemplo, aniversário, comemorações americanas, não eram feitas da forma como a gente fazia aqui. Era mais ao ar livre, externo. E aí a gente trouxe o Clipe Família, na época, com essa pegada de quem não ia fazer festa. Ah, tá, entendi. E aí ia para um lugar, não era como se fosse a sessão de fotos em família. Isso, né? mesmo. Tinha a sessão de fotos com o fotógrafo e a gente fazia a filmagem. E aí não era a proposta de destruir o bolo. A proposta era comemorar o aniversário. Aí os avós, tios, faziam piquenique. Era bem legal. E é uma ideia, na minha opinião, até bem atual ainda, porque faz muito sentido. Sim. Mas não era tão comum, tanto que a gente teve uma certa resistência porque as pessoas não investiam. Exatamente. Né? Então a gente trouxe algo diferente na época, com câmera lenta e tal, aquela coisa muito gostosa, mas as pessoas não investiam muito. Mas ainda assim era minha paixão, eventos infantis. Aí a gente comprou um apartamento. Eu e meu marido compramos um apartamento. E aí esse apartamento nunca que saiu.
A Caixa deu pau na obra, ficou tudo enrolado lá. Aí a gente pegou o dinheiro que a gente já tinha pago de volta. Foi onde eu investi. E nasceu a LR dali. 4 pessoas. Eu, meu marido, minha irmã e meu cunhado. Aí fomos para 15 anos, casamento. Aí que vocês começaram a abrir. E assim, igual você falou que hoje você não faz mais, mas você ainda usa muito do que você fez na sua vida profissional de vídeo no seu trabalho agora. Sim, né? Sim. Tanto que eu não desfiz de nenhum equipamento. Também estou cumprindo o contrato, né? Mas não vou desfazer por causa da casa. Que é onde eu uso, assim, todo o meu equipamento e ele ainda é pouco. Porque é uma estrutura de... É um set, a gente monta um set de gravações de um fim de semana inteiro. Então, é muita coisa. Eu falo que tudo que eu tenho ainda é pouco, porque é de fato pouco, né? Eu espero ter mais até. Mas esse ano a gente teve um parceiro de vídeo, aí acabou somando comigo, ficou ótimo, né? Mas pra mim mesmo, fazer a casa com o que eu tenho ainda é pouco. E eu tenho muita coisa. Porque você tem muito projeto pra casa. Então me fala como que surgiu a ideia da casa. Então, a casa é um sonho, sabe? A casa é um sonho realizado. Eu tive 2 edições. A primeira no ano passado, a segunda esse ano. E a primeira casa, eu sonhei por 8 meses com ela. Planejando mesmo, assim. Ela estava no meu coração e eu comecei a trazer para o papel. Só que foi um desastre. Não para o público viu algo lindo, mas para mim. Eu terminou a casa 1, eu me senti um fracasso. Eu sei que a única coisa que eu sei é que mudou a data, né? Você teve que ir pra ser em janeiro e foi em maio, né? Adiamos por causa da pandemia, saiu um decreto aqui na semana da casa, isso deu uma esfriada. Eu programei posts até chegar lá, né, na data. Eu lembro que foi meio... E a gente ficou sem saber o que postar. E aí Deus me deu uma estratégia que foi de levar uma convidada, e a gente levou a Nath, e ela é maravilhosa, foi assim, de Deus a presença dela. Mas eu criei essa estratégia pra gente ter o que fazer no perfil da casa, porque a gente já não tinha mais o que fazer. E foi ótimo, né? Mas a casa, ela tem um propósito de... Muitas pessoas falam assim, mas o que é essa casa, né? Acho que todo mundo tem dificuldade de entender, até eu tenho dificuldade, às vezes, de passar. Porque não é uma coisa só, né? A casa é um evento? É um evento. A casa tem divulgação? Tem divulgação, mas não é somente divulgação, não é somente um evento. É uma experiência. A casa é uma experiência, onde a gente se une, tanto parceiros, patrocinadores, blogueiras, né, todos os envolvidos, a gente se une com o propósito de viver uma experiência diferente e também gerar visibilidade, né? Então, quando eu pensei na casa, eu pensei em algo que fosse trazer visibilidade para a cidade, que fosse ser um boom para quem se envolve, né, que é a proposta da divulgação, e que a gente saísse de lá diferente, sabe? Que houvesse essa troca. Fosse uma experiência para as pessoas também. Essa soma, não só para quem assiste. Sim. E aí, principalmente para quem participa, né? Mas para a gente transmitir para quem assiste. E aí, ano passado eu convidei a Maíra Brandão para levar uma mensagem, ela é mentora de carreira. E aí, na semana, apareceu um evento muito importante para ela. Ela até cogitou a possibilidade de não ir. Ela falou assim, não vou deixar você na mão. Eu falei, não, vai sim. Porque era uma super oportunidade para ela. E aí ela gravou um vídeo, deixou pra gente. Mas assim, eu sempre pensei nisso, aquele network, aquele crescimento, coisa que você às vezes não sai para você fazer. E eu pensei nisso. Esse ano a gente estava com a Melissa Paula, foi tremendo. Chororô atrás de chororô. Mas eu foquei muito nessa questão da experiência, porque eu entendi que Deus tem um propósito na minha vida. E o propósito da minha vida é servir o meu próximo, porque a Bíblia fala isso, né? Você ama a Deus em primeiro lugar e o próximo como você mesmo. Mas como que você ama uma pessoa, Felipe? Não é falando que você ama ela, isso é o de menos, né? É você mostrando que você ama. E a gente mostra que a gente ama com serviço. Então, eu tô servindo as pessoas que estão me acompanhando, eu tô servindo as pessoas que estão à minha volta, eu tô servindo meus parceiros. Então, é um serviço. E aí, na Casa 1, eu foquei nesse serviço, vendi essa ideia, mas era uma ideia. Então eu criei expectativas nas pessoas, né, que é totalmente natural, eu também tinha as minhas expectativas,
E algumas não foram supridas, né? Por inexperiência da minha parte também. Eu fiquei muito nervosa. Nossa, eu fiquei extremamente nervosa. Eu trabalhei durante 3 dias assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aquilo me doía, eu não consegui dormir. O Aras é muito lindo, é muito perfeito, mas é uma fazenda antiga, né? Uma fazenda tricentenária. Então as baterias não davam conta de carregar. A iluminação foi pouca. Então assim, coisas assim que na minha cabeça não vai dar certo. E aí nessa segunda casa desse ano... Você já tinha se preparado para os erros que aconteceram na outra também. Exatamente. Nessa segunda casa, eu tava com a bagagem da primeira, do que não deu certo e o que deu certo. Que às vezes eu falo isso assim, eu me senti um fracasso, às vezes as pessoas acham que é por causa das pessoas que estavam, e não é. É por causa do meu projeto, do que eu idealizei, do que eu planejei, né, do que eu montei. Não foi da forma como eu gostaria que tivesse sido, por causa de mim mesmo, né? Mas eu só sei disso agora, né? Da outra vez eu pensei nos mínimos detalhes, mas do jeito que aconteceu do jeito que tinha que acontecer, né? Mas aí na segunda casa eu fui corrigir, né, essas coisas. Conexão com as meninas, a gente teve mais tempo, a gente teve mais encontros. Eu não deixei surpresas, na outra vez eu deixei surpresas, o que é bom e o que é ruim, porque eu não te preparei, né? Então dessa vez todo mundo sabia exatamente o que ia acontecer. Na outra casa você trabalha com filmagem, você vai me entender. A gente prepara todo o ambiente e a gente começa junto. Eu fui dessa forma, mas não rolou. Porque ficou engessado. Era um reality, a gente mostrou toda a realidade, mas de uma forma engessada. Então, tipo assim, 8 horas a gente ia fazer isso, então 8 horas eu esperei todo mundo. Gente, vamos lá, 8 horas, isso gerou até um estresse. Dessa vez, eu coloquei na porta do quarto, 9 horas do café. Quem chegou para tomar café chegou, quem não chegou, não chegou. Foi suave, foi leve, entendeu? Então, todas as coisas que eu poderia corrigir, eu corrigi. Mas o mais importante foi Deus que fez. Na casa 1, eu preparei alguns momentos de oração, porque eu sou cristã. O projeto não é um projeto cristão, mas eu sou. E com todo o meu estresse, minha correria e os atrasos, não aconteceu. Porque eu fui tirando o que dava... Tirei a coisa mais importante, né? Deixei Jesus em casa, como eu falo. E na casa 2 foi o seguinte, no primeiro dia, vou contar isso pra você em primeira mão, porque quando seu episódio sair, o meu já vai ter saído, ainda não contei. A caixa de som não funcionava, o pendrive não funcionava, as meninas do cerimonial agarrou na estrada porque teve acidente, o João da pizza não chegava. Isso na segunda? Na sexta-feira, primeiro dia. Eu fui ficando nervosa. O que a gente fez? A gente foi orar. Felipe, foi um testemunho para todo mundo ver. As meninas te dão esse testemunho. Nós oramos, choramos. Foi uma coisa foi incrível. A gente orou, pediu a Deus para abrir as portas, para que tudo corresse bem, para tirar mesmo o que não era de Deus ali daquele lugar. Foi batata. A gente orou, a caixa de som funcionou, ligou. O carro pontou lá em cima, ó. O carro pontou lá em cima. A gente caiu em choro, As meninas dão esse testemunho nos episódios. Então, assim, o meu maior erro na casa 1, não ter confiado em Deus de que ia dar certo. Eu confiei em mim e, claro que eu sou falha, não ia dar. Então, na segunda, eu entreguei para Jesus no primeiro dia. E, cara... Foi a melhor experiência da minha vida. As coisas que deram certo da segunda vez só deram certo porque na primeira vez deu errado. Sim. Você só conseguiu fazer as coisas, né? Porque a primeira deu errado e você teve essa experiência. Às vezes a gente espera que as coisas sempre saem certo e a gente só aprende com erro. Sim. E eu não sou uma pessoa que acha ruim se frustrar. Porque eu acho que a frustração, ela te ensina muito. Ela gera muitas coisas, né? Então, quando você persevera, você aprende. Então, isso te evolui. Se você se frustra, mas persevera, você aprende e evolui. Então, eu não tenho problema com frustração. O meu problema é que eu acabei gerando frustração em outras pessoas. Entendi. E aí é onde eu me senti um fracasso. Porque eu queria gerar uma coisa boa no coração das pessoas. Entendeu? Então, assim, é onde eu fiquei muito triste, fiquei de cama uma semana,
após a primeira casa. Falei que eu não ia trabalhar mais com a internet, que eu não queria mais nada. E aí depois, claro, né, o coração da gente vai acalmando, Deus vai mostrando. E aí eu falei com meu marido. Meu marido não queria que eu mexesse com isso mais não, porque ele me viu muito triste. Aí eu falei com ele, falei assim, eu mereço uma segunda chance. Aí ele, se você quiser fazer, eu tô aqui, vou te ajudar. E que bom, né? E fluiu. E aí agora vem essa, né? Tem a 3 ou não tem? É porque o legal que eu achei que foram lugares diferentes, coisas diferentes, a pessoas ideia também diferentes. é essa, estar sempre mudando também. Essa é a ideia também. Não mostrar o mesmo trabalho do mesmo profissional, sabe? Mostrar oportunidades, mostrar isso é muito outras legal. pessoas. Essa é a ideia de oportunidade. Bom, você estava falando do Luiz. Tem quanto tempo que vocês estão casados? Então, meu caso com o Luiz é engraçado, né? Porque tem 18 anos que a gente tá junto. Pouco tempo. Só a metade da minha vida. Mas a gente foi morar junto pra depois casar. Porque eu conheci o Luiz em 2005 na escola. Apaixonei nele. Que não faz muito sentido, né? Apaixonei nele. E aí foi eu que cheguei nele, só pra você saber. Porque ele me dava ideia, sabe? Ele era danadinho, ele me dava ideia. Só não ia pra frente. Aí um dia eu cheguei nele e falei, você vai ficar só mexendo comigo? Você vai ficar só me olhando? Uai, sou dessas, não sou pra frente. Mas aí conheci ele em 2005 e a gente começou ali a ficar. Eu tava no segundo ano, ele tava no terceiro, a gente é da mesma idade. Porém, eu parei de estudar no passado e acho que ele também tomou uma bomba, não tenho certeza. E aí a gente se encontrou no ensino médio. E ele falou que já me conhecia antes, mas eu não lembro dele não. Não sei se é Miguel. E aí, logo em seguida, foram dias só, ele sofreu um acidente muito sério. E ele ficou 6 meses de cama. Foi muito sério mesmo, a perna dele partiu ao meio. Então, assim, ele não usou gaiola igual você, não, mas ele teve pino, placa, né? A perna dele parece com a minha. Nossa, o calcanhar dele não pisa no chão, né? É uma perna bem destruída. Eu sei E como aí ele fez muita cirurgia e tal, então a gente teve um relacionamento muito amigo, sabe? Uma amiga em comum falou, você ficou sabendo? E chamou de Luizão. Era o Luizão e a Renatinha. Você sabia que o Luizão sofreu acidente e tal? Aí eu falei, você sabe onde é que ele mora? Sei, então me leva lá, que a gente nem tinha conhecido as famílias, né, e tal. Tava bem no inicinho mesmo. E aí fui na casa dele, meti a cara e fui lá. Na verdade fui no hospital primeiro, depois fui na casa dele. E aí a gente começou a ser amigo, a gente via filme, a gente jogava baralho, a gente trocava ideia. E ele mandava os colegas dele me buscar aqui na escola, que eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. E eu fazia dever pra ele, eu sou uma excelente pessoa. Uma excelente namorada. Enfim, a gente se conheceu nessa época, com 18 anos. Quando eu tava com 20 anos, eu engravidei. E aí tive Júlia. Na verdade, eu engravidei... deixa eu ver se eu tinha 19. Não, 20 anos. Tinha 20 anos. E aí tive Júlia, e ele foi morar na minha casa, morava eu, ele e meu irmão. A gente dividia as contas, rachava tudo pra 3 e tal. Depois meu irmão foi trabalhar fora, ficou só nós dois. Quando Júlia tinha 1 ano, eu engravidei da Laura. Aí quando a Laura tinha 8 meses, a gente casou. Então assim, de casado eu tenho menos tempo do que de morar junto. Aí eu não sei se conta. Mas a gente já fez bodas de 10 anos de casado, a gente tá aí, enfrentando, ó, trancos e barrancos. Eu vi, você me mandou um vídeo seu antigo, muito bom. Ah, não, de muito 50 horroroso. fatos sobre mim. Eu acho muito legal horroroso. que pergunta sobre ter outro filho naquele vídeo. Verdade. Aí você fala, não, eu até queria, mas como que tem outro filho? Cara, Aí foi o quê? 2 exatamente. anos depois daquele vídeo? Foi Porque ela já fez menos, 2. né? Você Foi engravidou? menos, nossa, foi... O sonho do meu marido era ter um menino. Era o sonho dele. Dá pra Ele tentar ama... ainda, você sabe, né? Olha aqui. Ele sempre quis ter um filho pra pescar, jogar bola, não, que não amo jogar bola, não. Soltar raio e tal. Não que não dá pra fazer com as meninas, dá sim, inclusive ele já fez e faz. Mas ele sempre quis um menino. E eu sonhei que eu tinha um Davi. E eu sonhei mais de uma vez que eu tinha um Davi. E aí a gente chegou a pensar em ter mais um filho. Mas a vida corrida, aquela coisa toda, eu não tenho uma ajudante, ainda hoje eu não tenho. E tudo que acontece, assim, é só nós dois, né? A minha sogra mora fora. Então, assim, não temos nós somos a nossa própria rede de apoio. Então, como eu teria mais um bebê? Trabalhando com Eu evento. tive.
É isso que eu tive. E foi muito assim, muito de Deus a nossa experiência com a Luísa. Porque quando a gente teve as outras meninas, isso foi muito profundo pra mim, porque eu não queria. Isso era não novo. queria, não imaginava. O meu sonho era ser mãe, Mas não mas naquela não época, não da forma como foi. E aí eu tive Júlia, voltei a trabalhar, tive Você trabalhava com o que na Laura. época? Hã? Você trabalhava com o que na época? Eu trabalhava na Autoescola Santos. Trabalhei Você é 4 anos instrutora, lá. né? Na Autoescola Santos eu fiz tudo. Ah, tá. Tudo que você pensar, eu fiz tudo. Comecei na recepção e tal. E aí, quando eu cheguei aonde eu queria, que era ser instrutora, eu dava aula de carro de moto. Só que eu dei aula por 1 ano. Porque aí eu tive bebê e saí. Mas pensa, pessoa desse tamanico, instrutora de moto, e eu só dei aula pra mulher. Nunca dei aula pra um homem. Era um carro feminino que a Santos tinha. Não sei se você vai lembrar. Não, eu sou novo. Eu não vou falar nada, você tem 14 anos, né? Então, né? A Santos tinha um carro feminino na época, era um Uno, cheio de beijinho. E ele era um carro feminino. E ele era cheirosinho, era um carro, Isso é né? legal. Devia ser um puta marketing na época, né? Chamava muita atenção, né? E a moto que eu também dava aula era uma Suzuki. E ela era baixinha também, sabe? Então, assim, eu tinha muitas... Hoje eu tenho seguidoras que são ex-alunas. Então, tinha muita procura, né? Por ser algo menor, mais compacto. Essa coisa da mulher ensinar a mulher, né? Até o marido. Tinha muita mulher que tinha marido ciumento e tal. Então, era bem legal, o carro era bem procurado. Hoje, a autoescola não tem esse carro mais. Mas foi muito bom pra mim nessa época, sabe? E eu me sentia eu me senti o máximo. Eu me senti uau. Tem até um caso engraçado sobre meu tempo de autoescola. Eu já até me perdi a pergunta que você tinha feito. Depois a gente volta. Eu quero saber essa história. Eu namorava o Luiz, né? E aí, passei eu toda de uniforme da Santos, um ponto azul no meio da rua. E ele trabalhava ali em frente ao sinal da avenida. Trabalhava no Motopeças. E aí, toda renitente, toda pomposa, parei na frente da loja pra ele me ver na moto, bonitinha. O sinal abre e a gente arranca o carro da frente, não arrancou não. Eu encostei assim, caí e eu fingi desmaio. Você fingiu desmaio. Ele foi te acudir pelo menos? Porque eu fiquei com muita vergonha. Aí veio outra pessoa que trabalhava com ele e tal. Luizão, Renatinha caiu aqui, ele com vergonha também. E tal, e veio me socorrer, beleza. Fiquei plena, uau. Cheguei na autoescola, ficou sabendo da instrutora que caiu de moto? Cara, eu morri de vergonha. Viva estou. Onde que a gente tava que eu me perdi? Você se perdeu. Sei. Você tava falando que aí você parou de ser instrutora por causa do bebê. Com a Júlia eu voltei a trabalhar. Da Laura eu fiquei com 2 bebês. Que era 2 bebês. Ela tem diferença de quanto tempo? 1 ano e 10 meses. E aí eu me vi mãe de primeira viagem com as 2, porque até então eu voltei a trabalhar da Júlia e da Laura não voltei. E você não tinha rede de apoio? Até que nessa época minha mãe me ajudava, tanto que ela cuidou da Júlia pra mim, né? Mas eu fiquei com as 2, meu marido trabalhava o dia todo e morava distante dela. E aí, assim, foi uma fase horrível pra mim, sabe? Porque eu me sentia inútil. Eu me sentia totalmente inútil. Porque eu tava muito nova, eu tava com 22 anos, 2 bebês. E vendo, assim, as minhas amigas daquela época crescendo. Não que eu não estivesse crescendo, mas eu não me via dessa forma. Você não via isso. E tanto que eu falei isso na Casa das Blogueiras esse ano, que foi uma edição Mães. A mãe que fica com os filhos, ela não brilha. A que brilha é a que tá lá fora, ganhando dinheiro, ganhando diploma, né, tendo um status social. Aquela brilha, nossa, você viu? Uau! A mãe que fica com os filhos, ela nunca brilha, muito pelo contrário. Ela é julgada o tempo todo. Então, se faz, tá ruim, se não faz, tá ruim também, enfim. Eu me vi ali inútil. Eu era uma cuidadora de bebês. Mas Deus é muito maravilhoso, né? Essa fase passa. E tudo passou. Hoje eu louvo a Deus pela vida das minhas filhas. Sei que elas vieram no melhor momento, sabe? Hoje eu sei que elas vieram no melhor momento. Elas me ensinaram muito.
Hoje, ver minhas filhas sendo seres humanos incríveis, isso traz uma vale a satisfação pena, né? tão grande. Ter ficado, sabe? ter cuidado delas, né? Tá, por conta disso, né? Sim. E aí, com a Luísa, eu tive tudo diferente. Acho que a gente voltou, onde a gente tava falando. Eu tive tudo diferente, porque da Júlia eu tinha vergonha, porque eu era mãe solteira. Então, eu não ficava com a mão na barriga, não conversava com o bebê. Ela era aquela coisa assim, tá errado. Entendi. Sabe? Na minha visão, tava errado pra mim. A aceitação, né? Da Luísa, não. Da Luísa, eu fiz tudo. Tudo que eu podia fazer. Até porque a gestação da Luísa demorou 2 anos, né? Eu te devolvi isso quando eu tava esperando o erro, eu te tá? mandava mensagem todo mês. Você tá sabendo disso? Ele falava isso comigo? Esse menino vai nascer, não? Falei, vou te dar um chance. Só que ele pegou mais meu pé do que eu. E aí eu fiz tudo, porque da Júlia eu tinha vergonha. Da Laura eu tinha um bebê já. E da Luísa não. Da Luísa eu falei, agora eu vou fazer tudo que eu tenho direito, vou curtir bastante, vou fazer foto, fazer tudo. E conversei com as mais velhas. Para que elas entendessem o contexto da minha vida. Conversa? Fiquei curioso. Eu converso com as minhas filhas tudo. Tudo mesmo. Até o que você pensou aí agora na sua mente. Eu não tinha pensado não, mas depois que você falou, eu pensei. Tudo, converso tudo. Tudo com elas. Minhas filhas sabem toda a minha história de vida, toda a minha infância, tudo que eu já senti. Isso é muito importante, né? Minhas filhas sabem todos os meus traumas, tudo. Não para que elas não caiam em armadilhas, porque isso é, né, todo mundo tem a sua chance de cair e levantar. Tá sujeito a isso, né? Mas para que elas me compreendam. Quanto mais eu sei sobre você, mais eu te compreendo. Né? E também eu penso nas consequências, sabe? Então eu nunca escondi nada delas. Até mesmo porque agora elas estão numa fase adolescente. Eu tenho um genro, sabe? Pois é. Para que elas façam escolhas mais conscientes, né? Porque não é o que aconteceu comigo que vai acontecer com elas, de maneira alguma. Isso né, não vai se repetir. Mas elas têm oportunidade de ver dentro de casa exemplos, né? Que é o que eu falo muito que a Bíblia é. A Bíblia tem histórias para que a gente tire como base exemplos de sabedoria. Você viu ali alguém tendo uma escolha e aquela pessoa se dando bem e se dando mal. Então aquilo te abre a mente. Mas uma coisa que eu imagino que você tenha falado e que eu acho legal, que seria o fato que da Luísa você ia fazer coisas que você não fez na época delas. Sim. Na verdade, eu falei sobre a questão de não existir também algumas coisas. Então, não tinha chá revelação, mêsversário, não tinha. Não era uma coisa da época. Né? E também contei para elas a minha experiência como mãe delas. Né? A minha mudança fase de vida. E elas sabem que são muito amadas. É muito importante que elas saibam isso, o quanto elas são amadas. Por mais que elas não tenham sido planejadas, elas foram amadas desde o primeiro momento. Então, assim, houve sim um período de aceitação, houve sim, nunca escondi isso delas, mas nunca houve a possibilidade de não tê-las. Então, assim, rejeição. Nunca. Só a aceitação, tipo assim... Não acredito que eu tô grávida. Talvez não a aceitação delas em si, mas a aceitação sua, né? De não, você, de ser mãe. Minha. E não de ter uma filha. Acho que aceitar ter uma filha era uma coisa e aceitar, eu sou mãe agora. Quando eu era criança, os meus pais se separaram, eu tinha 10 anos. E eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. E eu comecei a passar mal na escola. E eu tinha uma dor no meu coração, que quando a professora perguntava, eu estava passando mal... Tava assim, hoje a gente sabe que é crise de ansiedade, mas naquela época não. Então, hoje eu sei que eu tive uma crise de ansiedade. E assim, dali pra frente eu comecei a ter um sentimento de abandono. E eu achava que as pessoas me abandonavam. Eu acho que eu tinha esse sentimento assim de rejeição. E eu cresci um pouco com isso. Então minha preocupação era assim, em algum momento as minhas filhas iam se sentir assim. Você não queria que ela sentisse o mesmo que você. E eu não queria que ela se sentisse em nenhum momento da forma como eu senti, sabe? Então eu quero estar sempre presente, eu quero estar sempre ali, sem sufocar, mas deixando claro para elas que eu vou estar sempre ali enquanto Deus me permitir. Porque esse sentimento de abandono, ele é muito ruim.
E depois eu tive a oportunidade de viver um pouco com meu pai, eu cresci, né, e tudo, viver um pouco com ele, eu amava meu pai, mas eu cresci com ódio dele, porque eu achei que ele tinha me abandonado. E eu ouvi isso durante a minha vida, durante a minha infância. Que se o meu pai gostasse de mim, ele tinha carro, ele tinha como ir ver a gente. Entendi. Então, eu tinha ódio do meu pai. Uhum. Não foi ele que colocou meu anel de 15 anos. Quando eu fui adulta, eu fui ouvir o lado do meu pai. Uhum. E independente se ele tá certo ou errado, eu não queria nem saber. Eu só queria ter mais tempo com ele, porque foi muito breve. Ele faleceu com 45 anos. Então, assim, são sentimentos que são meus. Hoje, eu acredito que eu sei lidar com eles. Mas eu não quero que minhas filhas passem isso. Então, eu nunca viro para elas e falo para elas mal do Luiz. O Luiz é admirável. Ele é um pai com defeitos, mas ele é admirável. Um homem com defeitos, um marido com defeitos, né? Sim. Ele é um ser humano, né? Assim como nós mães, nós somos admiráveis, nós não somos perfeitas. Somos as melhores mães para os nossos filhos, né? A Bruna tem a decisão X, eu tenho a Y. É a melhor decisão que ela tem e a melhor decisão que eu tenho, ponto. E assim também é com os pais. Então, isso me perseguiu por muito tempo. Depois de adulto, conversando com amigas psicólogas e tal, eu consegui enxergar tudo isso, né? E ressignifiquei dessa forma. De estar sempre falando para as minhas filhas algo que conforte elas, para que elas não se sintam de maneira alguma rejeitadas, nem abandonadas, nem indesejadas, né? E muito menos comparadas. É outra coisa que eu também ouvi muito, essa questão da comparação. Então, por que você não é igual fulano? Por que você não é assim, assado? Então, acho que tudo isso cooperou, sabe? Para algumas decisões que eu tomei na minha vida. Que eu não me orgulho, não tenho como voltar atrás, mas não quero que minhas filhas tomem. E comparação, elas não têm idade muito próxima, né? Até entre uma e outra, acredito que seja difícil até, né? E hoje elas estão aprendendo a maternidade, olha que coisa linda, elas estão aprendendo a maternidade, ajudando a cuidar da irmã, né? Então, assim, elas estão vendo na prática ali como que é a maternidade. A ótica é outra, né? E uma coisa que você já falou no seu Instagram, que eu acho muito legal, que fala um pouco da falta de noção das pessoas também, mas eu gosto da sua resposta. Que era que as pessoas te questionavam por que a Laura aparecia muito e a Júlia não. Você não tem noção. Esse fim de semana mesmo, postei Mas a agora a Laura. Júlia aparece mais. Agora, não, do que antes. Aparece, Agora mais ela tá pouquinho. um pouco... Tá namorando, né, numa vibe, né? Mas esse fim de semana mesmo apareceu. Por que você não mostra a outra filha? Mas assim, eu só respondia porque ela não gosta. O que acontece com a Júlia? Quando eu comecei a colocar vídeo no YouTube, lá atrás, eu minto. Comecei a fazer vídeo e ainda não punha no YouTube. Comecei a fazer vídeo. Ela que falava os vídeos, ela que introduzia, ele fazia a introdução, introduzir foi ótimo. Ela que fazia a introdução, ela que falava, toda solta. A fase da adolescência, ela fechou toda. E eu acho que veio a pandemia também e tal. E aí hoje ela morre de vergonha. Ela morre. Ai, mãe, vem aqui tirar uma foto. Ai, mãe. Então, assim, é fase. Ela tá adolescente, ela tá com 16 anos, é o que ela gosta. A Laura não, a Laura é eu, né? A Laura é rasgadona, gosta de aparecer e tal. E a Luísa ainda não sabe, né? Então, ela aparece obrigada. Né? E como eu compartilho muito sobre o que a Laura tem, como eu tenho muitas mães, que, né, muita gente que me achou por causa do vídeo do YouTube, que eu conto da doença da Laura e tal, acaba que ela aparece mais. Então a Luísa, porque é um bebê super engraçadinho. E não tem essa consciência ainda? As seguidoras acompanham desde a barriga, são as titias, né? Porque se são minhas manas, são titias. Agora deu pra falar bom dia, titias. Eu não tô aguentando não, gente, não tô. E aí, eu mostro muito Laura e Luísa, mas a Júlia não gosta e eu respeito. Eu acho isso muito legal. E eu já falei isso, sabe? Porque é eu você respeito. que é a, sabe, a influencer. Elas, tipo assim, elas não são, elas... E um dia eu falei isso, eu falei sobre questão de respeito. Eu compartilho tudo da minha casa, dentro do que é confortável. Pra cada um. Às Pra vezes você e pra cada um. Sim. Às vezes meu marido gosta de aparecer, às vezes não. Às vezes ele faz coisa vacaiada, às vezes ele não aparece de jeito nenhum. Coisas dentro da minha casa mesmo, eu também só mostro de onde é confortável. Porque olha só, eu tenho filhas adolescentes, então dependendo do que eu falo, do que eu faço, do que eu mostro, elas vão chegar na escola e vai sofrer falar. bullying.
Ah, sua mãe é isso, não sei o quê. Ah, você viu o que sua mãe falou, o que sua mãe fez? Então eu penso nisso também, sabe? Não é somente eu escolhi essa vida. E acabo trazendo eles também. Mas E tem que ser realmente- até o ponto que eles acham que tá confortável pra eles. Exatamente. E você falou sobre suas filhas, sobre bullying. Como que foi sua época de escola passar por isso? Então, eu era muito magra, muito magrinha, muito, muito, muito. Eu usava óculos e tinha orelha de abano. E o meu cabelo era chanelzinho. Então, meu cabelo muito fininho, ele sempre foi muito fininho, muito ralinho. Minha orelha, olha pra você ver, eu tenho cirurgia e minha orelha sai pra fora do cabelo. Imagina assim. Nossa, eu era um prato cheio pra galera. Eu era um prato cheio. Só que na época não era tratado como bullying, era zoeira, um zoava o outro, zoava a barriga, zoava a cabeça, zoava isso, zoava aquilo e tal, era normal. Só que as minhas amigas eram lindas. As minhas amigas eram lindas, era tudo pra mim. E eu era um patinho feio mesmo, patinho feio. E aí chegou uma época que os meninos estavam tão confortáveis pra poder me zoar, não que eu deixasse zoar, mas eles estavam tão Eles se confortáveis sentiam. que eles passavam na carteira e faziam assim na minha orelha. Aí eu tinha apelido de orelhão, de Dumbo, de Olivia Palito Dumbo, era um monte de coisa. Então, o meu sonho era operar a orelha. Era o meu sonho, era o sonho da minha vida. Aí depois que eu amamentei, o meu sonho era pôr peito. Porque eu nunca fui uma pessoa que tive muito seio. Mas depois que eu amamentei, eu fiquei só com uma pele. Aí juntei meu dinheirinho, fiz uma caixinha física mesmo, uma caixinha, não foi em banco não. E aí comecei a juntar meu dinheirinho ali, o Luiz foi me ajudando para poder fazer a cirurgia, eu ia fazer peito e orelha junto. Tá. Mas eu não consegui juntar o dinheiro todo, mas eu tinha fechado um mês inteiro, foi em 2014 que eu fiz a minha cirurgia, 2015, não, 2014. 2014 eu fiz o peito, 2016 eu fiz a orelha. Eu ia fazer junto, ficou muito caro, fiz na FOB. Aí, como eu tinha fechado um mês para recuperação e tudo mais, não tinha fechado o cliente, né? Não tinha pegado o serviço e tal. Aí o médico falou comigo, olha, então já que você não vai fazer as duas juntas, por que você não faz a mamoplastia primeiro? Porque depois a orelha você não precisa de tempo de pausa, Tá. né? É super rápido para voltar. Aí eu fiz assim primeiro, aí fiz um, depois juntei o dinheirinho e fiz a outra. Aí conheci o projeto Orelhinha. É um projeto que eles entendem que a orelha de abano, ela causa muito sofrimento mesmo para a pessoa, baixa autoestima, e quando a pessoa tem baixa autoestima, ela perde oportunidades, né, enfim. E aí eles abraçam essa causa, são muito legal, e eu fiquei com medo, porque eu não conhecia, eu ouvi falar na internet, não conhecia ninguém pessoalmente que tivesse feito. Ah, você fez por eles? Fiz por eles, fiz em BH, num hospital chiquérrimo, com um médico chiquérrimo e paguei na época R$2.000. Sendo que aqui, na época, só o médico ficava em 4.000, fora a parte do hospital. Então, fiz em BH, você participa de um mutirão, você já sai de lá com cirurgia marcada. Aí hoje eu falo assim, gente, por que eu sofri tanto? Foi tão fácil. E aí, a recuperação também é super fácil. E você tem a opção de escolher se você quer coladinha, se você quer mais natural. A minha é mais natural, você vê que ela não é totalmente colada. E super indico, quando alguém fala comigo, às vezes vê meus vídeos no YouTube e fala, minha filha, faz. Se é uma coisa que te incomoda, faz. Eu não tenho medo nenhum de cirurgia. Eu só não tenho dinheiro. Né? Mas você sabendo que você está fazendo com alguém sério, né? Com um bom profissional, faz. E aí, com o projeto Orelhinha, eu fiz a orelha. O seio eu fiz na FOB. E todos os meus problemas, entre aspas, de baixa autoestima resolveram. Porque em relação ao seio, eu não trocava nem de roupa perto do meu marido. Então são coisas que travam a gente, coisas bobas, né? Que travam a gente. E a orelha, assim, outra pessoa. Depois que eu operei, outra pessoa. E você falou da doença da Laura. É muita menina, eu confundo os nomes dela. É verdade, eu tenho que concordar. A Laura, quando ela tinha 7 anos, a gente descobriu que ela tinha hepatite autoimune. E eu trouxe esse caso para a internet quando eu me tornei influenciadora, porque a Laura não sentia nada. A Laura não nasceu com isso. E a Laura não sentia nada. Como que nós descobrimos? Ela ficou com o olho um pouco amarelo. Entendi. Então, o olho um pouco amarelo, ele pode ser várias coisas, mas principalmente doença do fígado. Só que na época aqui, em Lafayette, não descobriu o que ela tinha. Mas sabia que era nas enzimas hepáticas. Mandaram para um gastro. Aqui, hoje, eu não sei, mas na época não tinha gastro pediátrico.
A gente foi para BH e começou a investigar. Aí suspeitaram de várias coisas, doença de Wilson, tal, nada. Aí uma amiga conseguiu colocar a gente no Hospital das Clínicas e foi muito tremendo, assim, foi muito de Deus, porque ela trabalhava no Mater Dei e tinha um contato nas clínicas. Ela mostrou os exames da Laura, a médica falou assim, isso não é possível, porque tinha que dar tipo 40, tinha dado 5.000, era tipo o teste de gravidez que dá lá no alto. Falou, isso não é possível, essa criança, né, tinha que estar sentindo alguma coisa. E aí, na primeira consulta, é um hospital escola, né, então passa por residentes e tudo mais. Primeira consulta, a médica dela, que é, até hoje é a mesma médica, suspeitou de hepatite autoimune, e era. E aí, quando fez a biópsia, descobriu que a Laura já estava com um quadro de cirrose. Isso. A Laura já entrou no Hospital das Clínicas sendo um paciente cirrótico. E aí, com a doença, é uma doença rara, que ela afeta o sistema imunológico. Então, hoje, o sistema imunológico da Laura, a gente trabalha de forma a suprimir isso. Ela é imunossuprimida, ela toma medicação contínua, para o sistema imunológico parar com essa luta, amenizar essa luta, porque ele tenta expulsar o fígado. Ele não reconhece o fígado como parte do corpo, tenta expulsar de todo jeito. Então... Ai, eu vou ter que parar. Desculpa. Se eu começar a chorar aqui, a gente vai só até amanhã. E eu me emociono porque eu vi ela muito cedo, sendo muito guerreira, sabe? Porque depois que descobriu a doença e começou o tratamento, logo em seguida ela não podia fazer biópsia. E na biópsia que descobriria, né? Então, o que ela tem, não tem um exame, não tem um diagnóstico, é uma somatória. Então faz um exame, ele dá positivo, né? Faz o FAN, dá positivo, faz um outro, faz o outro. E aí começou o tratamento. Quando começou o tratamento, ela começou a sentir dor. E aí sim foi triste, porque ela sentia muita dor abdominal e vômito. Dor e vômito, dor e vômito. E essa época, ela tinha 7 anos. A gente... Sabe quando cai uma bomba na sua casa? Mas uma bomba, assim, que não destrói a sua vida, te acorda? Foi isso. A gente acordou ali na doença da Laura. Eu tava num ponto alto da filmagem, a gente pegando infantil terça, quarta, quinta, sexta, o que tivesse. Financeiramente, bem. Aí a gente deu aquela acordada. Pera, o que a gente tá fazendo? E aí eu comecei a ter medo de perder ela, né? Quando a médica falou comigo que ela já era um paciente cirrótico, eu fiquei com muito medo, até mesmo porque eu achava que cirrose, eu não tinha noção do que era uma cirrose. Eu não sabia que a cirrose era o tecido fibroso do fígado, né? Que era ali a doença do fígado. Mas eu achava que cirrose era um efeito de quem bebe, eu nem sabia, né? Enfim. Aí eu comecei a pedir a Deus, e eu já era convertida, fui pedindo a Deus, meu Deus, não leva minha filha, não leva minha filha, eu não sei viver sem ela e tal, como vai ser? E aí uma vez Deus me deu uma paz. Deus falou comigo assim, se eu levar sua filha hoje, o que você fez com ela durante 7 anos? Então, fica calma, que você não sabe o que eu tenho preparado para ela. Ele não falou com essas palavras, não, mas isso foi o que eu senti. E aí a gente começou a ver com propósito, sabe? Com o propósito de viver sempre um dia de cada vez, viver uma forma melhor. Aí veio onde Deus trouxe sabedoria pra gente poder diminuir o trabalho, ficar mais tempo junto. Nasceu a Noite da Família, que toda sexta-feira tem Noite da Família, colchão no chão. Então, a gente começou a viver de forma mais intencional. Acho que a gente estava vivendo no automático, sabe? E aí Deus tem cuidado dela, ela tá com 14 anos. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, né? A doença, ela acabou também evoluindo mais algumas coisas. Ela tem um baço gigante, ela já deu varizes no esôfago nesse meio tempo. Ela não tem plaqueta suficiente, ela tem 19.000 plaquetas, né? Em média, porque oscila. E a vitamina K não funciona para ela. Então, assim, são coisas que requerem cuidados. Ela não pode fazer atividade de impacto, ela não pode se cortar porque ela dá hemorragia. São detalhes da vida dela, mas ela tem vida normal. Ela tem vida normal. Cuidando, ela tem vida normal. Mas a gente faz acompanhamento, a gente vai em Belo Horizonte, ela é cuidada lá, enfim. E você fez um vídeo contando da doença dela
Tem quanto tempo esse vídeo? Ah, agora você me apertou. Eu comecei a postar de forma intencional no YouTube em setembro de 2019. Então foi depois disso, mas eu não me lembro exatamente quando foi. E aí eu pensei muito se eu postaria ou não. Porque ela é uma criança, né? Eu estaria expondo a vida dela. Mas como eu disse, ela sempre gostou. Então eu falei com ela assim, Laura, vamos contar a sua história? Ela, vamos. E aí eu falei com meu marido. Porque ela não sabe, né? Ela não tem noção. Aí eu fui pelo raciocínio do confortável. Eu vou até onde é confortável. Quando eu postei o vídeo dela, mães do YouTube me encontraram. Sim, legal. Porque são públicos diferentes, né? Apesar de que eu cresci no Instagram com as minhas manas. E as manas vieram do meu projeto Rapunzel. Eu cortei meu cabelo no Quinha Batida. Você não lembra de mim dessa época, né? Não. Pois é, cortei curtinho, descolori, me arrependi e entrei no projeto Rapunzel. E aí, eu comecei o projeto Rapunzel, comecei a compartilhar, né? Meu primeiro vídeo do YouTube foi 50 fatos sobre mim, que você viu, coisa horrorosa, mas enfim. Você pode ver lá que eu tô com o cabelo aqui assim, mais ou menos. Eu já tava com o cabelo preto, mas já tava mais ou menos essa altura. E aí eu postava no YouTube, compartilhava no Instagram. Entendi. E aí eu tinha ali umas 6, 7 seguidoras que estavam fazendo o projeto Rapunzel junto comigo, tipo uma dando força pra outra. Aí de repente eu comecei a postar lá, nas caixinhas. Que tipo de cabelo que você tem? Qual a sua dificuldade? E aí o pessoal começou a me mandar coisas que não era do meu entendimento, tipo cabelo cacheado. Eu falei, gente, eu preciso dar um jeito. E aí eu já tava postando no YouTube. Entendi. Aí o que eu fiz? Eu criei a série Cabelos, que foi com profissionais, igual você faz o podcast aqui, só que eu de forma mais humilde. Eu gravava com profissionais sobre tipos específicos de cabelo, na pandemia. Aí houve uma época que a gente teve que parar, e aí eu nem concluí todos os profissionais. Mas o YouTube trouxe pessoas, Legal. sabe? E aí teve as manas do Instagram, que uma foi falando pra outra, né? Crescemos ali, fomos crescendo a comunidade. E o YouTube trouxe pessoas também, mães, porque eu compartilhava, né? Eu já tô até meio sumidinha. Dica de festa Entendi. simples e baratinha em casa. E aí com a Laura foi isso. Mães vieram pra entender, tipo, acabei de ter o diagnóstico de hepatite imune, querendo se conectar, Uma igual eu queria comunidade, né? também. Eu queria conversar com pessoas que tivessem o que ela tem, depois de anos, Entendi. né? Pra me ver como é a vida e tudo mais. E aí comecei no Instagram dessa forma. Veio a pandemia, eu fiquei mais em casa, mais parada em casa, fazia challenge, as coisas lindas, Isso eu lembro. né? E eu sempre gostei de trazer uma mensagem, às vezes fazia alguns com música que tinha mensagem, com legenda e tudo mais. E TikTok. TikTok também. Você não vai deixar o cabelo grande de novo, não? Cara, agora é só minhas filhas, né? Porque não dá. Mas aí comecei assim, e aí eu comecei, primeiras fotos que eu fiz foi pra minha prima, loja da Fabiana Moreira, eu que pedi pra fazer. Depois que eu fiz as fotos pra ela, eu tive uma procura de uma loja. Primeira vez, eu gosto muito de açaí, sou muito apaixonada com açaí. Minha primeira parceria foi com Açaí Delivery, porque eu marquei eles, uma barca que eu comprei. E aí começou a dar retorno pra eles, eles fecharam comigo parceria. E aí foi indo. Então, eu não comecei assim na internet. Quero começar a Uma coisa trabalhar com a outra. internet. E no seu começo você era muito zoada. Cara, meu Deus. Galera da filmagem mesmo. Christian e Igor. Porque foi muito engraçado, assim, né? Eu não gostava de WhatsApp. Você sabia disso? Não. Não tinha WhatsApp, não. Não gostava. Não gostava de rede social. De repente, a pessoa tava falando na rede social. Então, assim, foi muito doido mesmo. Mas eu acho que rola um pouquinho essa questão do blogueirinha, do né, tá se achando. E essa aceitação foi difícil até na minha família. Eu tive essa chacota, não sei, né? Até na minha família. Uma vez uma moça que trabalha no salão de festa de frente da minha casa falou assim, tava conversando comigo e tal, eu tava fazendo um trabalho nesse salão de festa. Ela falou assim, porque não sei o que, você mexe com o quê? Eu falei assim, eu trabalho com internet e tal. Ah, tá. Então tá igual minha sobrinha. Tá cobrando pra postar, um negócio assim. Então, assim, pessoas que não entendem o trabalho, não conhecem, não compreendem,
rir de você mesmo, né? Você tá ali, você tá sendo você mesmo. Quanto mais você se solta, mais as pessoas... Claro que no começo é mais travado e tudo mais, né? Mas eu lembro que falaram isso comigo, assim, e tal. Ela tá sendo zoada, e alguma coisa assim. Aí eu virei e falei assim, tá, mas você, que trabalha com o público, estivesse fazendo o que ela tava fazendo, tava rico. Então você deveria... Eu ainda não tô rica não, mas... Mas tipo assim... Então quando eu comecei a fazer TikTok, eu fazia meme, fazia zoeira, nossa, a galera dava fala de mim, mas fala no mau sentido, achava que eu tava passando vergonha. Aí eu fiz um meme assim, tão rindo de você, tão falando mal de você e tal. Exatamente. Porque eu sabia, olha só como é maravilhoso, eu tava me realizando, eu tava me superando, porque não é fácil, às vezes eu gravo até hoje, tem quase 4 anos de internet, tem hora que eu gravo 10 vezes meus vídeos pra sair um. Mas eu tava vencendo uma barreira, né, na minha vida, eu tava me soltando, eu tava trabalhando de casa, eu tava podendo ajudar pessoas. No off, ali tem muita coisa que acontece que a gente não conta, né? Quantas pessoas eu já consegui conversar, jovens suicidas, que sentiam... liberdade para conversar comigo por eu ser mãe. Então, eu já tive meninas que falavam comigo. Teve uma vez que falou comigo assim, Renata, eu não quero mais viver. Então, assim, é muito profundo, é muito mais do que o que a gente vê. Então, eu tava bem, eu tava feliz. E é claro que eu sabia que as pessoas estavam me zoando, né? E... dane-se. Né? Mas é ruim, com certeza é muito ruim. Agora, as críticas hoje em dia, eu tenho tentado fazer dessa forma, porque eu ainda recebo, claro, né? A internet é muito boa e muito má. E se você não tiver uma estrutura legal, você se ofende fácil. Sim. Então, eu tento não me ofender fácil. Pouco tempo eu fiz um ensaio feminino com a minha irmã e tava me achando, né? E uma pessoa foi mandar pra alguém, mandou pra mim por engano. Ela se acha, né? Você postou, eu lembro. Cara, eu fiz um vídeo. É claro que eu não sabia que as pessoas iam abraçar tanta hashtag e tudo mais. Foi mais do que eu pensei. Mas, cara, vamos aproveitar, sabe? Vamos zoar, vamos rir. Rir no lado bom, né? Porque se você deixar de fazer as coisas porque os outros estão falando, cara... Você não vai fazer nada. Você só tem uma vida. Ó, você só tem uma vida. Ela é totalmente sua. Você não consegue explicar pra ninguém o que tá no seu coração. Você vai deixar de viver isso. Né? Certo. Então eu tô bem, tô feliz, tô com minha família, tô registrando momentos em família, a galera tá zoando, deixa zoar, né? A Luísa, aí eu troquei o nome das filhas, a Luísa pede pra ver o aniversário dela de 1 ano, Luísa tem 2 anos, ela pede pula-pula soprando bolinha, é o aniversário, tá no YouTube. Então assim, é muito mais do que as pessoas veem, eu tô me realizando, E é o que né? importa. Tô fazendo meu clareamento dentário, né? São oportunidades que às vezes quem trabalha com a internet, aqui onde a gente mora, o campo a gente não tem tanto campo, né? Mas a gente tem muita oportunidade, né, de ajudar uma empresa, seja ela pequena ou grande, porque tem empresas grandes que você pensa assim, não precisa. Mas a verdade, todo mundo precisa, Sim, com né, certeza. fortalecimento de marca. E as pessoas querem vincular a marca delas a uma imagem. Sim. Então, você ser uma imagem de referência, ser uma imagem boa, uma imagem verdadeira, isso é gratificante, Com né? certeza. Igual quando eu comecei, quem me zoou falou assim, agora eu tô vendo você comprar coisa no Mercado Livre e falar que é recebido, né? Nunca fiz. Sempre comecei lá, gente, comprei isso aqui, marcava, claro, né? Marcava ali a empresa. Mas não era falsa, Fui né? na loja tal, comprei na loja tal, olha que achadinho, que baratinho, até as pessoas me notarem. Então, fiz publi de graça? Fiz, mas investimento, para que as pessoas me conhecessem, as pessoas não sabiam quem eu era, né? Então, foi assim que foi chegando o trabalho, recebido. Hoje, às vezes, o recebido acumula, glória a Deus, né? Então, eu sou muito grata, sabe? Pelo esse acolhimento mesmo que as pessoas me deram, mesmo as que me criticaram, porque hoje tem muitas pessoas que me criticaram lá atrás, mas que hoje vê, sabe? O meu Legal. trabalho, que é sério, que é trabalhoso a criação de conteúdo, você sabe disso, Com né? certeza. Então, eu tô sempre dando o meu melhor, eu gosto de estudar a marca que eu tô falando dela, a empresa, o que a empresa espera de mim. Eu não vou fazer uma publi sobre o seu trabalho sem conhecer o seu trabalho. Então, levo muito a sério. Faço curso gratuito, né? De marketing de influência. Quero um dia poder chegar lá, sabe? Tô bem onde eu tô, não sei onde Deus vai me levar, mas eu quero muito um dia chegar lá. Né, ter esse reconhecimento da minha cidade, né, das pessoas que estão próximas de mim, quem sabe, né,
onde Deus me levar. E eu espero que com a casa eu também possa fazer isso com o meu nome e com as pessoas que eu levo. Legal. Né, que é algo que eu me sinto muito grata, poder unir pessoas. A casa 2, a gente tá quentinho ainda, né? Tá fresquinho ali. A gente tá numa sintonia muito maravilhosa. E eu pude indicar as meninas para outros profissionais que não conheciam as meninas, né? Ótimo. Então, é gratificante. Que bom, foi um prazer ter você aqui. Ai, o prazer foi meu. Eu quero te dizer que eu te admiro, tá? Eu nunca vou esquecer o dia que você me emprestou uma lente no trabalho. Você é muito humilde. E todas as dicas que você me deu. Você é um cara muito foda, paizão. Obrigado. Um esposo razoável, né, Bruna? Dá pro gasto. Dá pro gasto. Mas você é um cara muito bacana. Eu queria te falar isso aqui, deixar registrado que você é muito bacana. Eu te Muito admiro. obrigado. Tá? E eu tô muito feliz de estar aqui. Foi um prazer pra mim ter você aqui. Espero que daqui a um tempo você volte pra gente conversar outras coisas. Vai ser um prazer.